Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te chamei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Irmãos, esse texto é interessante, porque muitos já ouviram, ele está dentro da memória popular. As pessoas muitas vezes usam textos bíblicos como amuleto. Esse texto é lindo, maravilhoso, as pessoas se apropriam dele. Quando nós estávamos numa pizzaria e as pessoas colocam no vidraço da pizzaria um texto de Salmo 91 como amuleto. São textos interessantes que todo mundo já ouviu falar alguma vez desse texto, ou já ouviu, olha, nossa, quando andares pelo fogo não te queimarás, olha que lindo que Deus fala para mim. Mas o que quer dizer esse texto? Para quem que ele estava sendo dito? Em qual circunstância ele foi dito? Para que povo ele foi dito? Isso é importante, porque nós, povo de Deus, nós não temos a Bíblia como amuleto. Nós temos ela como palavra infalível de Deus, e ela é aplicável no momento certo, nas pessoas certas e no povo certo. Antes de mais nada, nós devemos tratar esse texto como um texto direcionado a quem é da aliança para com Deus, quem tem uma aliança com Deus. E antes de começarmos a pregar o texto, eu faço uma pergunta para você que não tem ou não fez uma aliança com Deus. Você acha que esse texto se aplica a você? Não. Esse texto é para um povo que se comprometeu com o Senhor Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Se você não tem uma aliança, e a aliança implica em abrir mão de muitas coisas. Se você, essa semana, o casal da igreja firmou aliança, se casando, isso é lindo, maravilhoso, mas a partir do momento que eles firmaram a aliança juntos, eles estão dizendo para o mundo, não faço mais parte desse mundo. O David está dizendo para todas as outras mulheres desse mundo, não tenho mais interesse em nenhuma de vocês, porque eu só tenho uma mulher para me honrar, para me alegrar e para satisfazer em todas as necessidades dela. Isso implica que ele abriu mão de muitas coisas. Ele saiu da casa da sua mãe e do seu pai, ele tem que abrir mão disso também. Ele deixou todas as outras mulheres. Ele deixou a vida de solteirice. Por quê? Porque ele firmou a aliança. E a vida com Deus é a mesma coisa. Firmar a aliança com Deus exige que você abandone o mundo. Por isso, antes de começarmos, se você ainda não firmou a aliança com Deus, ouça o que Deus pode fazer com aqueles que são aliançados com Ele. Esse texto diz sobre isso. E quem sabe, para a nossa alegria, para a alegria do povo de Deus, você hoje firme a aliança com Ele. Amém. Irmãos, antes de mais nada, panorama sobre esse livro, Isaías. Isaías foi um profeta, o primeiro da seção dos grandes profetas, ou dos profetas maiores. Ele estava vivendo na segunda parte dos reinos de Israel. Israel teve vários reinos e esses reinos são divididos em duas partes. Os reinos unificados e os reinos separados de Israel. Dos reinos separados, nessa época de Isaías, havia o reino de Israel e o reino de Judá. Isaías estava em Judá, em Israel. Isaías ele estava vivendo num momento, ou ele viveu os dois momentos, né? É muito provável que ele só viveu o primeiro momento. O segundo momento ele não viveu, que é quando realmente
Israel a tribo de Judá, né, e Jerusalém é destruída. Eles estavam vivendo no momento em que a Judá era rebelde contra Deus. Em que o povo esqueceu das alianças para com Deus. Os ricos menosprezavam e até mesmo se aproveitavam dos pobres. Eles abandonaram o culto, se tornaram idólatras. E Isaías estava nesse contexto, em que o povo, quebrando a aliança que havia firmado com Deus, estava em desobediência. Porque nessa época, a aliança era firmada: se vós me obedecerdes, tereis vida, os seus celeiros serão cheios, vocês terão boa colheita, vocês serão abençoados, nenhuma nação prevalecerá contra vocês, mas se vós desobedecerdes, vocês estarão no caminho de morte, vocês terão crises financeiras, vocês serão de todos os lados atacados pelas nações. E Judá, o reino de Judá, escolheu esse segundo caminho, o caminho da desobediência. Isaías foi enviado, como outros profetas, para isso, para alertar Judá sobre o que viria. E no mundo moderno hoje? Aquele povo estava em desobediência, muito parecido com o que nós vivemos hoje. No mundo moderno hoje, nós temos 3 problemas que aquele povo estava sofrendo quando estava em rebeldia e também após o exílio. Nós temos, primeiramente, uma crise de identidade social. O Brasil, ele não tem uma identidade nacional. Nós somos conhecidos pelas piores práticas que o nosso país tem. Carnaval, músicas mundanas e imorais, exploração sexual. As pessoas vêm para cá para isso. Nós não temos identidade. Aquele povo também perdeu a identidade. Porque a identidade deles estava aliada, estava totalmente ligada ao Deus de Israel. A partir do momento quando eles abandonam o Deus de Israel e abandonam o culto no tabernáculo ou no templo, eles abandonaram sua identidade. Nós estamos na mesma situação. Nós vemos jovens, né, e todos aqui, até os mais velhos, teve sua época em que as pessoas precisavam se identificar com um grupo específico porque não tinha uma identidade própria. Teve a época dos punks, teve a época dos hippies, teve a época dos emos. Porque essas pessoas se aglutinam e se tornam uma imagem abjeta da sociedade, né? Você viu um punk, você viu uma pessoa comum da sociedade, você via uma discrepância muito grande. É porque ele não tem identidade, ele precisa se aglutinar a um grupo que ele se encontra. O povo de Israel também era assim, perdeu sua identidade como povo de Deus. Segundo, também, o medo e insegurança das circunstâncias. Nós estamos, alguns países em guerra, nosso país em crise, dado a governança e os políticos. Nós temos a crise social e moral. Hoje, talvez, um dos maiores ícones da música brasileira, ele é filho de um dos maiores bandidos que se vive hoje, né? O tal do Oruan, ele é filho do Marcinho VP, que é o dono do Comando Vermelho. Esse é o ícone musical do Brasil hoje. Nós estamos numa crise terrível, e isso nos causa medo e insegurança. Eu vejo os pais preocupados com seus filhos que estão na classe comigo lá. Preocupados com seus filhos indo na escola. Preocupados com o que eles estão aprendendo. Medo e insegurança. Falta de identidade. E por último, busca de significado para essa vida. Porque quando o povo de Israel também abandonou a Deus, faltou-se também significado para eles viverem. Nós buscamos significado, o mundo busca significado, não há crescimentos de religiões das mais diversas para as pessoas buscarem significado. A verdadeira religião, que é servir a Deus e temê-lo, como diz Salomão, ninguém quer. O verdadeiro Deus não. Eles querem o falso Deus. Estava vendo um documentário, eu gosto de ver. Se eu for ver alguma coisa na televisão, um documentário, eu gosto de ver
principalmente sobre falsas religiões. Eu gosto desse assunto. E na época dos anos 70, 80, os mais velhos vão lembrar de uma figura que apareceu no mundo, e ele foi algo estrondoso na época. Porque chamou muita atenção e muitas pessoas foram buscá-lo, o tal do Bhagwan, ou Osho, aquele homem indiano estranho, barbudo, que se parecia um sábio. E pessoas dos Estados Unidos foram em montes para a Índia para conhecer a sabedoria de Osho. Pois esse homem foi morar nos Estados Unidos. Irmãos, a vida desse homem é uma imundícia sem tamanho. Mas o documentário é para exaltá-lo, então não passa a vida dele por completo. Mas as pessoas buscam isso, as pessoas estavam buscando significado para a vida, e os hippies que não tinham religião foram para o hinduísmo. Hoje, o agnosticismo crescendo, ateísmo no seu máximo de todas as épocas, né, de adeptos, as pessoas buscando significado e não querem o verdadeiro significado que é Cristo. Então hoje nós vivemos muito parecidamente com essa época do povo rebelde e do povo posteriormente exilado. O texto que nós lemos, eles já estavam exilados. Mas eu estou dando um panorama do começo de Isaías. Do capítulo 1 a 39 de Isaías, é o momento em que Isaías está em Judá, Judá ainda não havia sido invadida, e ele estava dizendo que haveria juízo de Deus. Posteriormente, Judá foi destruída pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e foi levada cativa. E aí sim, a partir do capítulo 40 de Isaías, há o retrato de que Deus lembraria do seu povo, lembraria da sua aliança, e ainda que seu povo tenha sido desobediente, ele resgataria seu povo e os traria de volta para a sua terra. É o que nós lemos. Como eu disse, Nabucodonosor levou o povo no ano 589 a.C. Foram mais ou menos 70 anos de escravidão e exílio. Depois eles voltaram. Eles foram terrivelmente escravizados, os mais ricos, e os mais pobres ficaram em Judá passando fome. Então os melhores, a aristocracia da época de Israel foi para a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aquele tipo de povo que era da alta sociedade de Israel foi embora. Mas os pobres, aqueles que não tinham nada a oferecer ao rei da Babilônia, ficaram passando fome, destruídos. Nabucodonosor, por meio do seu general, né, Nebuzaratã, ele derrubou os muros de Jerusalém e queimou todas as casas, dos ricos, dos pobres e do rei. Pouco tempo foi encontrado um sítio arqueológico evidências claras desse acontecimento. Muita cinza, flechas babilônicas, né, que ela tem um formato específico, e algumas evidências também de vasos, essas coisas. Então a gente pode saber pela história que isso é um fato que Deus exerceu na humanidade, sendo Israel, né? Verdadeiramente. Ele estabeleceu sua aliança, e a partir do momento que o povo se desobedeceu, ele exerceu juízo sobre aquele povo por meio de outros povos. E nós estamos nessa situação, muito parecida com a deles, muito provável que o Brasil esteja recebendo juízo de Deus por causa dos seus atos. Como nós, povo de Deus, podemos nos voltar a Deus, dadas essas três situações que nós encontramos, que é medo e insegurança dessa circunstância, uma busca por significado, porque nós vemos que o cristianismo é devastado, nós estamos buscando viver um cristianismo sério, verdadeiro. E por fim, essa falta de compromisso com Deus que nós vemos de todas as partes. Vamos
ler versículo por versículo, volto para o texto, para que nós possamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Porque esse texto, apesar da situação calamitosa que nós vivemos, ele é de esperança. Mas, Mateus, você está falando da aliança do próprio Deus com Israel. Entretanto, Cristo, na sua última noite, ele firmou uma nova aliança com o seu povo, que somos nós. Ele não nos desamparará e não nos deixará à mercê desse mundo, como ele também não deixou o seu povo no Velho Testamento. Por isso que nós podemos aplicar esse texto a nós. Aplicado, ele não foi dito a nós, não foi dito à igreja. Algumas palavras que o próprio Deus diz aqui nesse texto é interessante, porque ele fez verdadeiramente com Israel. Literalmente. Quando fala de fogo, de água, isso aconteceu. Realmente aconteceu. Ainda que o fogo não venha nos, apesar de pouco tempo atrás Ribeirão ter sido quase consumido por fogo, apesar de nós não termos sido atacados por fogo, ou as águas não estão submergindo sobre nós, ainda assim nós temos muitas tribulações. Alguns crentes aqui são perseguidos, outros aqui são oprimidos pela família, pelo patrão, outros são enfraquecidos por não permanecerem firmes na fé, não buscando conhecer a Deus, como nós aprendemos há pouco tempo atrás. Outros cambaleiam e são inconstantes em todas as coisas. Outros crentes são mais fortes, mas não são piedosos, nem misericordiosos com os outros. Então todos nós, em alguma medida, passamos por tribulações e estamos vivendo nesse deserto, esperando a terra prometida e o Salvador nos receber. Primeiro versículo. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Isso é interessante, irmãos, porque o Senhor Deus traz uma mensagem de esperança. O povo de Israel, que conhecia a sua história pelas Escrituras, lembrando-se dos seus feitos que ele fez no passado. Aqui ele utiliza uma expressão técnica, que é metonímia representativa. O que é isso? Quando ele fala, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Quem que era Jacó e Israel? Não era uma pessoa. Entretanto, ele não está falando com uma pessoa. Ele está falando com o povo todo. Isso é a metonímia representativa. Jacó representa o povo. E Israel representa o povo. Lembrando-se alguns podem ser que não saibam, outros esqueceram e outros saibam. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão, o patriarca que recebeu as primeiras alianças para formar esse povo. Deus novamente renova sua aliança com Isaac e por fim renova sua aliança com Jacó. Na renovação da aliança de Deus com Jacó, ele passou a se chamar Israel. A partir desse momento, sempre quando Deus se dirige ao povo de Israel, ele chama o povo de Jacó, Israel, ou em algumas vezes ele chama de Efraim, que é o filho de José, que é o abençoado por Jacó. Então, nós vemos que ele fala e se dirige ao povo. Ó, eu te criei e eu te formei. Olha que interessante. Vamos abrir o texto. Apesar de ele estar falando com o povo, vamos abrir o texto e lembrar do que ele fez com Jacó. Gênesis 28. Abre Gênesis 28, versículo 15. Para ele ter criado o povo, ele teve que ter criado Jacó também. O próprio, a pessoa chamada Jacó, o pai de todo o povo. Em Gênesis 28:15, Jacó estava indo para Padan-Aram, que era onde ele, fugindo do seu irmão com intentos homicidas, Jacó foge para Padan-Aram, para a casa do primo da sua mãe, do irmão da sua mãe, quer dizer. E ele teve um encontro com Deus. E olha o que diz a palavra.
O próprio Deus falando com Jacó. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei de referir. Ou que hei referido. Olha que interessante. Quando Deus diz a Israel, mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó. Israel lembra, olha, é verdade. Nós estamos aqui na Babilônia por nossa própria causa, porque o povo na Babilônia, depois de um tempo, eles todos chegaram à conclusão dos seus erros. Se arrependeram. Existe aquele salmo em que eles dizem que nos rios da Babilônia eles choravam. Lembrando de Sião, que tem uma música famosa, né? Rivers of Babylon, que é uma música que era mundana, mas falava sobre o Salmo. Todo mundo dançava nas boates essa música. Mas essa música fala sobre o Salmo, que é os rios da Babilônia. O povo chorava no rio da Babilônia, lembrando de Sião, lembrando da sua terra. E quando Deus falou por meio de Isaías esse texto, eles lembraram, é verdade, Deus criou Jacó, Deus cuidou dele, olha só, te guardarei onde quer que fores. O Senhor é fiel ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, diz a palavra. E que te formou, ó Israel. Deuteronômio fala assim, não precisa abrir. Olha só, como que Deus formou Israel. Deuteronômio, por meio de Moisés, retrata como Deus formou Israel. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Olha só, havia 70 pessoas que foram para o Egito. E agora o Senhor teu Deus te fez como as estrelas dos céus em multidão. Foi o que ele prometeu para esses pais. Abraão, Isaac e Jacó. Farei a vossa descendência como estrelas do céu e como a areia do mar. Eu cuido de vocês, diz o Senhor. E ele não diz só para a igreja, diz para nós. Eu cuido de vocês. Foi eu que eu te criei e foi eu que te formei. Foi eu que criei a igreja e foi eu que formei ela. Cada um dos personagens que há dentro da igreja, eu coloquei lá. Debaixo dessas bênçãos maravilhosas, o próprio texto de Romanos que nós ouvimos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Se o próprio colocou a mim dentro da sua família. Quem me separará dele? Voltemos a Isaías. O povo, como eu disse, estava com medo e inseguro. E às vezes a gente olha para o preço do café e fica com medo e inseguro. E o que o Senhor diz, ainda no versículo 1? Não temas, porque eu te remi. Isso é interessante, porque em Êxodo ele fala assim, portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. O Senhor, ele diz ao seu povo, não temas. Em outra parte ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por quê? Porque eu te resgato. O povo lá, eu aqui debaixo do chicote do PT, eles lá debaixo do chicote do Nabucodonosor. E o Senhor diz claramente para eles, não fique com medo. Eu estabeleço reis e eu tiro reis. Eu estabeleço governantes e tiro eles. Eu faço com um governante maligno como Nabucodonosor desça o rei em vocês, mas também levanto um homem chamado Ciro, que permite que os povos voltem para suas terras. Olha só. Homens totalmente diferentes. Um era mau e perverso. Levou os homens e as mulheres pelados até Babilônia. Olha só que terrível isso. Homens e mulheres acorrentados, pelados, levando uma filha indiana até a Babilônia. E outro que Deus estabelece, Ciro, ele fala, não, para o povo não se rebelar, a melhor técnica que eu posso utilizar e tática
é fazer com que eles possam voltar para a sua terra e possam servir os seus deuses, porque eles são pacíficos. E foi assim que Deus utilizou, e foi assim que Deus resgatou o povo e levou novamente para o seu país, Sião. E ele diz, ainda no primeiro, fiquem tranquilos que eu vou acelerar, os primeiros que são mais devagar. 43:1 ainda ele diz, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse versículo, ele é lindo demais. Não sei se os irmãos alguns condenam assistir algum programa, bíblico, e alguns assistem, e tem uma cena muito interessante no The Chosen, que o próprio Senhor ele encontra com Maria Madalena, e ele recita esse texto para ela, esse versículo, primeiro por inteiro. E aquilo é de uma emoção tremenda, porque uma mulher que era demoniada, rejeitada por todos e por tudo, o Salvador se volta a ela e diz esse texto. Quando você ouve, você fala, meu Deus, é para mim. O Cristo me salvou. Eu sou dele agora. E aí não tem olhos que aguentam derramar lágrimas numa situação dessa. O Senhor Deus, de forma poética, diz em Oséias, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse do Egito chamei o meu filho também é uma profecia sobre Jesus. O próprio Senhor, na sua meninice, para não ser morto, a sua família fugiu para o Egito. E o evangelista Mateus lembra dessa profecia de Oséias. Falou, o evangelista, pensou, não, Deus não só falou com Israel essa passagem de Oséias, porque no momento certo ele trouxe seu filho do Egito verdadeiramente, o Salvador do mundo, Cristo Jesus. Então nós vemos no primeiro versículo uma relação, lembre-se você, tanto o crente como você ainda, que ainda não tem uma aliança com Deus. Essa é uma relação pessoal de Deus para com o seu povo. Nos nossos evangelismos, nós somos muito claros em dizer que nem todos são filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. A palavra diz outras verdades sobre quem não aceita a soberania de Cristo. E que os verdadeiros filhos de Deus, aos que se prostram diante de Cristo, se rendem a Ele e o amam. Você não tem autorização de pegar um texto bíblico e aplicar para você, não tendo compromisso nenhum com o autor do texto bíblico. E o próprio Senhor continua dizendo nesse texto outras passagens para lembrar o povo. Lembra? Ele utiliza da memória e da história do próprio povo de Israel para lembrá-los que Deus é fiel. Versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui ele rememora o seu tempo de retirada desse povo do Egito. Primeiramente, talvez um dos maiores grandes feitos de Deus no resgate do seu povo foi a abertura do Mar Vermelho. E o povo saboreou desse texto. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Lembre-se, irmãos, nosso problema não é o Mar Vermelho. O nosso problema hoje é atual, é da Igreja de Cristo. Está ligado a mais lutas espirituais contra as hostes espirituais que atentam contra o povo de Deus. Mas quando você passar pelas águas, o Senhor estará contigo.
Eles atravessaram a pé enxuto, diz o texto. Vocês leram, né? Quem leu aquela proposta de leitura da Bíblia em um ano, já passou por essa parte e lembra muito bem. O autor é muito claro em dizer, passaram a pé enxuto. Para dizer claramente que o Senhor abriu o mar e o seu povo passou por ele. Depois ele diz, serei contigo, e quando pelos rios, eles não submergirão. Depois Deus faz um menor milagre, parecido com esse, com o Rio Jordão. O Rio Jordão é aberto também, e o povo passa pelo Rio Jordão. Então os rios também não sobrevaleceram sobre o povo. Quando passares pelo fogo, como passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui os comentaristas, como ainda provavelmente não tinha acontecido o fato de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, eles dizem que essa passagem é sobre a coluna de fogo em que Deus protegeu os israelitas. Vocês lembram? Havia uma coluna de fogo entre o povo de Deus e os egípcios. O Senhor estabeleceu um escudo sobrenatural, em que a coluna gerava claridade para o povo e escuridão para os egípcios. Eles ficaram desnorteados com a coluna. E ela não deixava que os egípcios se achegassem ao povo. Assim, da mesma forma, hoje nós recebemos de maneira espiritual essas bênçãos que Satanás não pode nos tocar. O domínio dele já foi devastado pelo reinado e ascensão do Senhor Jesus. E o seu povo é protegido até o último dia, e nenhuma das garras de Satanás nos tocará. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Aqui é um fato histórico, que aí está mais relacionado ao tempo do exílio. Aqui o povo estava tendo acesso total a essa informação. E nós temos o costume, muito comum, por fraco que nós somos, de pensar que as coisas acontecem pela causalidade desse mundo. Rapaz, olha que coincidência, aconteceu tal coisa e aí a gente fica perplexo com as coincidências desse mundo. Mas para Deus não é coincidência. A gente vê a mão poderosa de Deus conduzindo todas as coisas para o benefício do seu povo. Os irmãos, alguns sabem, alguns não sabem. O fato que aconteceu na minha vida, por exemplo, que é a mão de Deus. Eu seria leviano se eu dissesse que é a causalidade de Deus. Ou a causalidade das coisas desse mundo, né? Que causalidade de Deus não existe. Em 2020, eu tive o interesse de vir na conferência, sozinho. Já estava servindo a Deus, tive interesse, queria ouvir aqueles irmãos pregarem. Tinha tempo, eu vim. E terminando a conferência, fui conversar com um dos pastores. E o pastor percebeu que eu tinha interesse por evangelismo. Veja o poder de Deus. Lembrando, irmãos, eu sou do Paraná e eu não tinha nenhum acesso a ninguém aqui e nem em São Paulo. Eu vim para a conferência em Franca. Esse pastor falou, rapaz, gosta de evangelismo, vou chamar uma pessoa que gosta disso também. Chamou o pastor Martins. Conheci o pastor Martins. Conheci, já ganhamos grande amizade ali, consideração. Ele falou, você não quer vir daqui 15 dias? Vai ter um batismo aqui na minha igreja, aqui em Ribeirão. Eu falei, vem sim, pastor. Você fica na minha casa. Eu venho, com alegria. Depois de 15 dias vim e conheci os irmãos. Aí conheci os irmãos, e aí conversando com o pastor e tudo mais, né? Falei, e pensei, no meu íntimo, mas o Senhor conhece o nosso íntimo. Nossa, humanamente é impossível eu vir morar aqui. Eu sei tanto desse povo, igreja bíblica. Humanamente impossível.
Mas continuou a nossa amizade, fui para casa em 2020 isso. 2023 eu fui aprovado no concurso em Minas Gerais. Entrei em contato com ele e falei, olha, se eu conseguir me empregar em Uberaba, eu vou congregar com vocês em Uberaba. E o Senhor conduziu de tal forma que eu consegui Uberaba. Que não era uma coisa fácil. E aqui nós estamos juntos. Eu não posso dizer que existe causalidade, mas que a mão poderosa de Deus conduz os seus. Você, provavelmente, se você puxar no seu íntimo, cada um vai ter uma história nesse sentido. Que Deus conduziu de tamanha precisão que nem se alguém tivesse pensado nessa situação conseguiria fazer. Nesse texto, versículo 3, Ciro, ele fazia o remanejamento do povo. Ele remanejava as pessoas de local. Ó, você do Egito, eu vou colocar você aqui na Palestina. Você da Palestina, eu vou colocar você no norte da África. Você que é de Seba, eu vou colocar você na Etiópia. E você da Etiópia, eu vou colocar você aqui na Babilônia. Aconteceu que o próprio rei Ciro falou, não, esse povo de Israel deve voltar para a Palestina. E esses do Egito vêm para cá, para a Babilônia. Porque a Babilônia ela não poderia ser desguarnecida de servos, né? Porque esses povos eram empregados do reinado de Ciro. Mas, pela bondade de Deus, esse remanejamento beneficiou o seu povo. Israel voltou para o lugar que eles queriam, a sua terra. Para nós, como por exemplo a mim, como vocês perceberam, eu mudei de casa, de local, e isso não me causa tamanho dano. Mas para o povo de Israel, sair da Terra Santa, não cultuar em Jerusalém, não. É a mesma coisa de acabar com a religião deles. Tanto que todo esse tempo na Babilônia eles não conseguiam cultuar de maneira adequada. Porque não tinha um templo, não tinha Israel, não tinha Jerusalém. E o povo, o Senhor Deus, explicou de maneira que o povo de Israel entendesse que não foi Ciro que realocou os povos. Foi ele que fez isso no coração de Ciro. Eu dei o Egito por teu resgate. Foi eu que dei a Etiópia e Seba por ti. Não há coincidências, nem ocasionalidades, nem randomização para Deus. Todas as coisas estão milimetricamente organizadas e controladas pela sua mão santa. Na minha e na sua vida. O versículo 4, né? Ele continua, no 4 ele continua o mesmo pensamento, eu só não li. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Lembrando, irmãos, né? Os irmãos crentes, com minimamente maturidade, sabem que não existe ser precioso diante de Deus. No sentido de que a pessoa tem preciosidade nela própria, por si só. Não. Nós somos vermes dessa terra, em que Deus tem carinho, amor e consideração por nós. Ainda que sejamos vermes, nada, desprezíveis, Ele ainda nos ama. Ele ainda tem nós por preciosos. É como aquele vira-latinha, que ninguém quer na rua, mas quando você pega para você, aquele lá é melhor que todos. E ele é tudo para você. Mas para os outros ele não tem valor nenhum. Se eu for vender, as pessoas pagam para não pegar ele. Mas, para você ele vale tudo. Se ele fica doente, você paga o HC lá, uma consulta 800 conto. Mas para você vale. Esse é os preciosos diante de Deus. Israel tinha o mesmo valor. Pessoas rebeldes, desobedientes, mas que Deus confirmou a aliança com eles. Deus os amou. Do 5 ao 7, por fim, Deus chama Israel
para si mesmo. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e os ajuntarei desde os Ocidentes. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Também aconteceu nessa época uma grande diáspora. Como eu disse, o território de Israel era muito precioso para aquele povo. Mas algumas pessoas tinham tanto medo de sair do território. Isso era muito incomum e era algo reprovável para o povo. Eram pessoas que, diante dos olhos do povo, aquelas pessoas eram infiéis. Porque estavam abandonando a terra prometida que Deus deu. Mas a pessoa, por tanto medo e perigos de guerra, perigos de fome, como eles tiveram por muito tempo, as pessoas se espalhavam. Há documentos, papiros de Múrcia, foram encontrados nessa época, havia judeus no território da Espanha, muito longe, norte da África, dos países nórdicos, Espanha. Alguns foram para a Ásia, outros para o sul da África. Eles se espalharam por medo, por temor. Está dentro da sua liberdade cristã, mas você ir para os Estados Unidos não vai resolver seu problema. Você mudar de estado não vai resolver a questão para com Deus. Você mudar de local por motivos nobres, acontece. Mas se você acredita que existe algum lugar que não há problemas em âmbito espiritual, físico, econômico, você está enganado. Ainda que você vá para a Suíça. A Suíça é um dos países mais ateus e mais sem propósito, como nós dissemos no começo, que existe hoje. Você vai para o Japão, são as pessoas mais resistentes ao cristianismo, à vida com Deus. Mudar de local não vai resolver o seu problema. É o seu coração, o seu relacionamento com Deus que vai resolver o seu problema. E o próprio Deus diz, eu vos trarei de volta. Eu vos trarei não só da Babilônia, mas você que foi para a Espanha, você verá minha glória novamente em Israel. Vocês voltarão para viver na terra que eu prometi a vocês. São de vocês. As pessoas fugiam por medo, mas voltavam regozijando, alegres, porque lembravam do Senhor e das suas promessas. A partir do texto, nós terminamos, mas o que o Senhor diz para a sua igreja de maneira clara? Como esse vínculo de Deus com o seu povo é mantido? Ah, Mateus, eu tropeço às vezes, eu sou um pouco inconstante. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu abro minha Bíblia no Salmo 91 e gero poeira lá. Eu tenho dificuldade de vir aos cultos, eu não... Irmão, Deus te chama a você se levantar. Você não pode ter essa mentalidade de derrotado. Como nós lemos aqui, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós. Então o resultado já está dado. Você já entrou em algum jogo, você já entrou em alguma disputa em que o resultado está garantido para você. É o melhor jogo, é a melhor disputa que você vai poder participar, porque você já ganhou. Ah, mas Mateus, esse meu procedimento não vai quebrar minha aliança para com Deus? Não.
Porém, sempre tem um porém. Porque você vai dizer, mas então as alianças são inquebráveis na Escritura. São. Entretanto, Deus utiliza de mim hoje para você se levantar, para que Ele não tire o seu castiçado. Mas como? Simples assim. A aliança não é quebrada porque em algum momento Deus vai trabalhar no seu coração para você parar de cambalear e se levantar. Se você permanecer prostrado, você nunca teve aliança com Deus. Uma maneira para que você persevere até o fim é as exortações dos guias de Pedro. Hebreus também. É uma maneira de você permanecer de pé. É os alertas. Até o inferno você treme. Ai meu Deus do céu, inferno, aí eu vou ler a Bíblia. Até esse tipo de argumento te convence. Porque você é da aliança verdadeira. Você sabe do poder de Deus. Nós estamos lendo aqui do poder de Deus. Você sabe que Deus é justo, rigoroso, mas também amoroso, fiel. E das mãos dele nós não podemos sair. Nós vamos ler isso. Então, como que esse vínculo de Deus conosco é mantido? Primeiro, pelo seu amor. E não é só o amor do próprio Deus Pai, mas do próprio Deus Filho. Vamos ler lá Romanos, volta em Romanos, o texto que nós lemos. Como isso se aplica de maneira mais clara à Igreja de Cristo. Já que nós estávamos falando de Israel agora. Romanos 8, 35. Antes de mais nada, antes de nós lermos o 35, eu quero deixar alguma coisa clara aqui que o texto não diz. Mas é uma verdade. No Velho Testamento, se você for bem criterioso e lembrar desse texto, e lembrar do texto do Velho Testamento, você faz uma interligação de ideias. No Velho Testamento, o que Deus diz? Que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Agora ele vai dizer que não tem nada que me separe do amor de Cristo. Opa, peraí. Ou separa ou não separa. Mas, de maneira mais explicativa, no 35 são circunstâncias. O seu pecado separa você de Cristo, sim. Se você viver em pecado, pode ter certeza que você não tem comunhão com Ele, não. Aqui Paulo está falando de circunstâncias. E é o tema que nós estamos tratando aqui hoje. As circunstâncias que você está vivendo não pode separar de Cristo, porque você tem uma aliança com Ele. Então vamos tratar das circunstâncias. Vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora as circunstâncias. Seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui ele está falando, olha, a ovelha que está indo para o matadouro está numa circunstância, sempre está nessa circunstância. Uma circunstância de tribulação, de tristeza, de morte, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha a forma com que essa aliança é mantida, porque alguém nos amou. Aqui não fala a palavra, mas ele está falando do amor de Cristo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então são dois atores da salvação que nos ama de maneira verdadeira. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os dois, lembre-se, né? Não foi só Cristo que te amou morrendo em teu lugar. Quando Cristo veio, já Ele é o próprio amor de Deus vindo.
O fato de Deus nos amar é que Ele enviou seu Filho. Quando Cristo apareceu na terra, nós podemos deduzir: Deus me ama. É o ato de amor de Deus, é enviar seu Filho. E o ato do Filho é morrer em nosso lugar. E o ato do Espírito é aplicar a salvação em nós. Então, o primeiro ato que mantém essa aliança nossa com Deus é esse amor. Segundo, nós estamos nas mãos e nos controles de Deus. Essa é a beleza, ainda que você esteja numa cama de hospital, ainda que você esteja rejeitado por todos, até mesmo às vezes pela igreja, ainda que você esteja entristecido porque algo que você pediu a Deus não ocorreu, ainda assim, nós estamos na mão do Salvador. Vamos ler o texto, João 10, 27. Esse texto é um dos que eu mais gosto, que eu mais amo, e que me dá uma segurança nos tempos de tribulação e angústia, que eu me tranquilizo. Esse texto me salva muitas vezes, quando eu acho que as coisas saíram do controle. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Olha que lindo. E elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Continuando, porque ao mesmo tempo que nós estamos no amor de Deus Pai e de Deus Filho, esse texto vai reproduzir um paralelismo. Nós estamos nas mãos de Deus Filho e nas mãos de Deus Pai. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Quem que é esse povo? Nós. Nós somos dados do Pai para o Filho. Nós aprendemos na Confissão Batista. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Então nós estamos na mão de Cristo e na mão de Deus Pai. É outro argumento de que a sua aliança com Deus não pode ser desfeita. Porque nenhuma circunstância, como nós lemos em Romanos, pode separar de Cristo, porque estamos nas suas mãos. Estar na mão de alguém, nós utilizamos esse jargão até hoje. Estar na mão de alguém é estar em total controle daquela pessoa. Quando a gente diz: nossa, estou na mão do meu chefe, velho. Ele me chama para trabalhar no sábado, eu tenho que ir, ele me chama para domingo, eu tenho que ir. É porque a gente sabe que ele resolveu, eu tenho que fazer. Assim também, de maneira superior, quando estamos na mão de Cristo, ninguém pode nos tirar dela. Por último, que arremata esse vínculo do povo de Deus com o seu próprio Deus, é que Ele faz com que nós perseveremos. Lembre? Aí eu cambaleio. Mas você está de pé? Ou vai ficar prostrado? Porque quando eu te exorto, você deve, de maneira rápida e pronta, se levantar. Nós reconhecemos, irmãos, ninguém aqui é perfeito em toda a constância da vida cristã. Pode ser que hoje você entrou aqui caído. Mas Deus te ordena: levante. Porque eu te remi. Tu és meu. Amém. Vamos ler o texto por último para nós concluirmos e encerrarmos. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 8. Lembre, Paulo está falando de circunstâncias aqui, assim como em Romanos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre do corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, veja, irmãos, que a vida de Cristo se manifesta em nós quando nós suportamos as tribulações dessa vida. Assim como o filho
suportou o cálice amargo que o Pai o deu, nós também devemos suportar o cálice dessa vida, que o Pai nos chama a viver, manifestando o Evangelho enquanto nós vivemos e esperando a sua vida, para que essa vida que Cristo nos propôs seja plena e o nosso corpo glorificado. Amém. São essas três coisas que nós podemos aplicar no texto de Isaías. De maneira expositiva, exegética e até mesmo teológica, não é o ideal nós lermos o texto de Isaías como se fosse nosso, para nós, especificamente. Mas nós podemos aplicá-lo de maneira clara a nós. Podemos fazer paralelos daquele texto na nossa vida. E podemos ter certeza que nós temos um vínculo de aliança com o nosso Deus por causa do seu amor, por causa de que estamos nas mãos dele e porque ele nos faz perseverar até o fim. Amém? Amém.